O Internacional joga hoje às 8 horas da noite contra a equipe do Novo Hamburgo. No vídeo hoje eu quero te falar todas as informações sobre esse jogo, sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve mandar a campo. Mas além disso também eu quero te trazer mais informações sobre a janela de transferências do Internacional e eu quero te trazer aqui algumas situações por parte da direção do Inter de 2 a 3 reforços que o Inter ainda procura mesmo já com as inscrições encerradas do Campeonato Gaúcho. Eu quero te trazer aqui uma nova informação sobre Alexandro, lateral esquerdo da Juventus com contrato terminando, que seria o sonho do Internacional para a lateral esquerda. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, eu quero falar para vocês aqui, ó, do Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional. E eu quero começar conversando com vocês sobre o time que o técnico Eduardo Cudê deve colocar a campo no dia de hoje contra a equipe do Novo Hamburgo às 8 horas da noite. Como o Inter não tem jogo durante essa semana, porque vai ser a Recopa Gaúcha, o Inter vai ter um descanso muito importante até o Clássico Grenal, que é no outro domingo. São 7 dias até o próximo jogo do Internacional. E por isso o técnico Eduardo Cudê deve colocar hoje força máxima. O mesmo time, né, ou muito parecido do que ganhou por 3 a 1 contra o Brasil de Pelotas. O gramado do São José foi trocado agora no fim do ano de 2023. Ele está em boas condições e é mais um motivo pelo qual o técnico Eduardo Cudê vai colocar os titulares. Tendência de escalação, tá? Tem Antony no gol, Bustos na lateral direita, e aí tem uma dúvida na dupla de zaga, né? O Robert Renan tem uma grande possibilidade de iniciar o jogo hoje, né? E aí ele pode entrar ou na vaga do Vitão ou na vaga do Gabriel Mercado. Mas também tem uma situação. O único pendurado do Inter para o Clássico Grenal é o próprio Robert Renan. Então eu vou colocar uma tendência de escalação com o Vitão ao lado de Mercado, com o Cudê poupando o Robert Renan em função de estar com 2 cartões. Na lateral esquerda, René. O meio de campo deve ter Arangues e Bruno Henrique, junto com o Wanderson. E aí uma dúvida entre Maurício ou Lucas Alário. Por quê? Porque se joga Maurício, ele vai jogar ali na linha de 3 e aí o ataque vai ser Ener Valencia e Alan Patrick. Porém, se ele jogar com o Lucas Alário, ele vai recuar o Alan Patrick ali para aquela linha de 3 junto com o Bruno Henrique e Wanderson e vai formar uma dupla de ataque com Alário e Valência. Qual que é a tendência de escalação? Daquele mesmo time que a gente conhecia do Inter de 23, com o Maurício jogando na linha de 3 com o Bruno Henrique e também o próprio Wanderson, um ataque com o Alan Patrick e Ener Valencia. E esse deve ser muito possivelmente até o time do próximo Clássico Grenal, tá bom? Passando para mais informações, eu quero te falar aqui sobre uma situação da janela de transferências do Inter, que mesmo ainda com o fechamento da janela, o Inter ainda tenta fazer alguns movimentos, 2 a 3 contratações, sendo elas a do Thiago Maia, que é uma negociação que o Inter fez uma nova proposta e tá aguardando aí no Flamengo. O Inter entende que nessa semana vai destravar essa negociação, né? É uma novela que, olha, é uma das maiores novelas do Internacional, tenho certeza. É uma novela que já dura mais de um mês e estamos indo aí para 1 mês e 2 semanas já agora nessa próxima semana. E é uma negociação que vem demorando bastante, mas é uma obsessão da direção do Internacional a contratação por parte do Thiago Maia e uma obsessão também por parte do técnico Eduardo Cudê, tá bom? Mas além do nome do Thiago Maia, o Inter também quer contratar mais 2 jogadores, sendo eles um goleiro, onde o próprio Magrão confirmou que vai chegar ainda um goleiro no Internacional, porque o regulamento do Campeonato Gaúcho permite o Inter trocar goleiros em função de lesão, né? Como teve a lesão do Ivan, o Inter pode substituir um goleiro, segundo o artigo 23 do parágrafo 2º lá do Campeonato Gaúcho, e ou seja, o Inter vai trazer ainda um goleiro para o Campeonato Gaúcho, né? É a única posição que o Inter ainda pode escrever nesse gauchão, é a posição de goleiros, tá bom? E além dessas 2 posições, o Inter também quer trazer um lateral esquerdo. Bom, isso todo mundo sabe que o Inter quer trazer um lateral esquerdo, né? Até porque o Tauelara tem a possibilidade de ir para o Fortaleza, o Matheus Dias e o Tauelara tem a possibilidade de ir para o Fortaleza, e daí o Inter vai ficar novamente só com o René na lateral esquerda e o próprio Carlos de Pena, que joga ali de maneira improvisada. Ou seja, o Inter vai trazer um jogador ali na lateral esquerda, diversos nomes já foram falados, os 2 mais nomes quentes assim que a gente tem para trazer para ti é o Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, no qual na metade do ano poderia assinar um pré-contrato,
mas aí a gente está falando de uma negociação para 2025 ou uma negociação para ainda esse 24, mas só na metade do ano. E o Inter quer um lateral esquerdo agora, né? Um lateral esquerdo. O Inter não vai contratar um lateral esquerdo só por contratar. O Inter não vai contratar, por exemplo, um lateral esquerdo que seja igual ou inferior ao René. O Inter quer um cara que seja acima da régua da lateral esquerda hoje do Internacional, e é isso que o Inter planeja contratar. O sonho do Inter, todo mundo sabe, eu já venho falando isso há alguns dias para vocês, que é o nome do Alex Sandro, lateral esquerdo da Juventus, contrato terminando na metade do ano, e pode assinar já um pré-contrato. O Inter fez um projeto para o Alex Sandro. Como ele tem só 32 anos, e ele entende que tem vaga nessa seleção brasileira, e a Copa do Mundo é daqui 2 anos, ele vai ter ainda 34 anos, vai ter ainda muita margem para conseguir performar até lá. A ideia do Alex Sandro é seguir no futebol europeu. Mesmo que ele não renove o contrato com a Juventus, a tendência hoje é de uma não renovação de contrato, até porque a Juventus nem iniciou ainda tratativas para conversar com ele. A tendência é que ele vá para outro clube, ou do futebol italiano, ou até mesmo do futebol espanhol, do futebol inglês, mas a tendência seria pelo futebol espanhol. Mas o que eu posso trazer para vocês? O Alex Sandro quer seguir atuando mais 1, 2 temporadas no futebol europeu antes de voltar para o Brasil. E no Brasil ele tem uma prioridade em jogar no Santos. Ele é cria das categorias de base do Santos, é um cara que é identificado com o Santos e ele tem essa identificação, e se ele voltasse ao futebol brasileiro, ele neste momento teria esta preferência, tá bom? Mas é um nome que o Inter segue tentando, mas aqui não vou iludir vocês, é uma negociação extremamente complicada, para não dizer que é impossível, tá bom? Mas o certo, nessa janela de transferência ainda que vai até o dia 7 de março, o Inter quer fazer esses 2, 3 movimentos. Thiago Maia, um goleiro e também um lateral esquerdo, além, óbvio, da antecipação por parte do Borré, que é uma conversa que vem acontecendo com o Werder Bremen, e o Inter tem um otimismo muito grande para que possa conseguir essa antecipação por parte do Borré, tá bom? Outra situação que eu quero te trazer também é sobre o Vitão, que tem esse pré-contrato assinado. Poucos colocam o Vitão nessa janela de transferências do Inter, mas o Vitão foi uma contratação desta janela, porque o Inter nesta janela conseguiu fechar um pré-contrato com o Vitão para a metade do ano, para daí ele ser um jogador em definitivo do Internacional. Então sim, o Inter contratou um zagueiro nessa janela. O Inter contratou um zagueiro para 2024, que é a permanência do Vitão. O Inter contratou o Vitão em definitivo nesta janela de transferências, num contrato de 5 anos, num contrato onde o Inter vai gastar alguns milhões de reais pelo zagueiro de 23 anos, mas foi uma contratação que o Inter fez nessa janela. O Inter já contratou um zagueiro. Se o Vitão não ficasse no Internacional, o Inter ia atrás de um outro zagueiro. Mas o Inter optou pela permanência do zagueiro, que tem possibilidade de revenda em 2022. Ficou na lista de 30 jogadores da Copa do Mundo, é um cara que fez um bom 2023 pelo Internacional, e o Inter fez essa contratação. A gente pode colocar na janela que o Inter fez, que é uma belíssima janela, também esse pré-contrato do Vitão, que foi o movimento que o Inter fez agora nesses últimos meses, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa o teu gostei, deixa o teu palpite aqui nos comentários para o jogo de logo mais contra a equipe do Novo Hamburgo. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e foi!